Graça e paz, povo de Deus. Eu quero começar o vídeo de hoje te fazendo uma pergunta. Que evangelho é esse que tem sido pregado nas igrejas? Que evangelho nós temos pregado nas igrejas? Será que é um verdadeiro evangelho de Cristo? Ou será que tem sido um evangelho preparado para agradar a homens? Um evangelho modificado para que pessoas não saiam da igreja onde elas congregam? E antes de eu ler aqui um texto com vocês, eu quero pedir que você, que não é inscrito no canal, se inscreva, que você compartilhe o conteúdo dos nossos vídeos, que você comente aqui embaixo o que você está achando dos vídeos, que você possa sempre curtir, amém? Então, vamos aqui ao nosso texto base, para que a gente possa comentar um pouquinho sobre o tema de hoje, amém? Quero pedir que, se você puder, abrir sua Bíblia comigo aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, a partir do verso 6, que diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Só até aí. Mais uma vez eu quero te perguntar: que evangelho tem sido pregado nas igrejas? Porque hoje o que tem sido mais pregado, que a gente vê aí, que é algo mais comum, é prosperidade financeira. E aonde é que aqui na palavra de Deus, o próprio Jesus promete para alguém riqueza? Onde é que ele promete prosperidade financeira? Porque hoje nós vemos aí inúmeras igrejas grandiosas. Eu não vou citar nome de nenhum aqui, porque eu acredito que muitos de vocês conhecem, sabem quais essas igrejas, essas supostas igrejas. Esses lugares que se dizem igreja, o que eles têm pregado? A gente vê que eles só pregam prosperidade financeira. É que se você vender a sua casa, vender o seu carro e dar tudo para a igreja, Deus vai te abençoar, você vai ter uma casa no céu, você vai comprar uma casa no céu. Queridos, a nossa salvação foi comprada por um alto preço, preço de sangue, algo que nós jamais poderemos pagar com dinheiro. Paulo aqui diz que se algum de nós, ou ele, ou até mesmo um anjo do céu anunciar outro evangelho, que seja anátema, que seja maldito, porque o puro e verdadeiro evangelho é o evangelho de Cristo. Eu acredito que vocês saibam
um pouco da história de Paulo, mas Paulo era perseguidor da igreja. Até que um dia ele se converteu e começou a pregar o Evangelho de Cristo. Aquilo que Deus foi colocando no seu coração. Porque a palavra de Deus foi escrita por homens, mas foi inspirada totalmente, 100% por Deus. E o Evangelho puro e imaculado é o que está aqui na Bíblia, que está aqui na palavra de Deus. Sabe, muitas pessoas têm inventado um evangelho para agradar a homens. Nós podemos voltar ali, a alguns livros atrás, aqui do Novo Evangelho, e pegar ali, se eu não me engano, no capítulo 6 do Evangelho segundo João, a partir do verso 60, porque alguns versículos antes deste capítulo, Jesus estava falando que ele era o pão vivo, o pão que desceu do céu, que sua carne era verdadeiramente comida, que seu sangue era verdadeiramente bebida. E muitas pessoas acharam duras aquelas palavras que Jesus estava falando ali. E a palavra de Deus diz que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Mas ali, a partir do verso 60 ali, alguns versículos à frente, a gente vê Jesus perguntando para aqueles que eram seus verdadeiros discípulos: vocês também não vão? E Pedro, um dos 12, cheio da graça e do conhecimento de Deus, disse: para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Eu te pergunto, para onde nós iremos? Se só Jesus tem as palavras de vida eterna. Não adianta a gente querer moldar o Evangelho para agradar a homens. Mas nós temos que pregar o verdadeiro Evangelho que está aqui na palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Muitas pessoas hoje têm sido enganadas por esses falsos profetas por simplesmente não lerem o que está na palavra de Deus, o que está na Bíblia. Muitas pessoas hoje têm ensinado que nós não precisamos seguir a Bíblia. Me perdoem os meus irmãos católicos, mas há um vídeo do Papa Francisco com a pequena Bíblia dizendo que aquela é a história do fracasso de Deus. E aonde foi que Deus fracassou? Me prove na Bíblia o fracasso de Deus. Onde foi que Jesus fracassou? Onde foi que Jesus errou? Não há erro naquilo que Cristo nos ensinou, naquilo que Cristo veio para nos mostrar. Não adianta querer inventar um evangelho que não existe. Não adianta eu querer fazer algo aqui para que a igreja onde eu congrego, o templo onde eu congrego, não se esvazie. Mas entenda uma coisa, meu irmão. As igrejas não têm que ter quantidade. As igrejas têm que ter qualidade. Porque é para Deus. Nós não temos que pregar um evangelho que não existe. Ai de mim, se te anunciar um evangelho que jamais existiu, algo que não vem de Deus, algo que eu estou inventando, para que você não saia da congregação, para que você não pare de congregar. E eu quero te dizer uma coisa: não dê ouvidos ao que os falsos profetas têm falado, mas dê ouvidos à palavra de Deus. Muitas pessoas hoje buscam nas igrejas revelações, buscam nas igrejas profetadas, mas não buscam na palavra de Deus aquilo que Deus já revelou à sua igreja. Deus não precisa nos revelar mais nada fora do que aquilo que a Bíblia nos diz. Até porque se Deus for começar a revelar para a sua igreja outras coisas que não estão na Bíblia,
aí nós teremos que continuar escrevendo na Bíblia. Mas há uma palavra na Bíblia que não são exatamente com as palavras que eu vou te dizer, mas que é mais ou menos assim para que você entenda, que ai daqueles que acrescentarem ou tirarem algo daqui da palavra de Deus. Ai de mim se inventar algo para você que não está na Bíblia. E outra coisa que eu quero te pedir, meu irmão, quando alguém vier pregar para você alguma coisa e falar que é de Deus, procure na Bíblia. Procure na Bíblia, meu irmão, se está de acordo com a palavra de Deus. Porque se não tiver, não dê ouvidos. Quantas pessoas hoje têm surgido no mundo que se dizem Jesus, que se dizem a reencarnação de Jesus? Pois nós sabemos que não existe reencarnação. Existe ressurreição, mas ressurreição em Cristo Jesus. O próprio Jesus diz na sua palavra. Agora eu não me recordo o capítulo, nem os versículos onde Jesus está falando, que se alguém disser, eis ali o Cristo, não dê ouvidos. Como é que eu vou acreditar que uma pessoa que está aqui na minha frente é Jesus, sendo que o próprio Jesus disse que a sua vinda será num piscar de olhos, será como um relâmpago que sai do Oriente e vai ao Ocidente? É algo muito rápido. E essas pessoas hoje têm se enriquecido, porque o povo de Deus, ou as pessoas que se dizem o povo de Deus, não conhecem a palavra de Deus, não vivem a palavra de Deus, não buscam os ensinamentos que Deus tem trazido para a gente através da sua palavra. Busque o Evangelho de Cristo dentro da Bíblia, não busque fora. Não busque profetada, não busque aquilo que não vem de Deus, mas busque aquilo que já foi revelado por Cristo Jesus na sua palavra. Amém? Comece a buscar a Deus, comece a buscar Ele verdadeiramente. Não adianta buscar algo que te agrade, mas que venha de homens. Eu costumo fazer uma oração. Senhor, fala comigo aquilo que eu preciso ouvir e não aquilo que eu quero ouvir. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a única coisa que a gente quer ouvir são palavras de bênção, palavras de vitória, mas muitas das vezes Deus quer nos trazer uma palavra de exortação, uma palavra de repreensão, porque muitas vezes nós erramos. E Deus muitas vezes quer nos corrigir, porque um pai que ama seus filhos os corrige no momento que precisa de correção. Amém? Eu espero que você reflita nessas palavras, que você venha meditar na palavra de Deus, que você venha buscar conhecimento em Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique com Deus, graça e paz a todos.